Amém. Queridos irmãos, neste momento nós vamos ler um texto para fundamentar a reflexão bíblica. Neste momento, quero lhe convidar a abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler os 9 primeiros versículos deste capítulo. Josué, capítulo 1, o versículo 1 ao versículo 9, a palavra do Senhor nos diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Queridos irmãos, o texto em apreço, por demais conhecido entre os leitores da palavra de Deus e aqueles que gostam de ouvir também a palavra do Senhor, é um texto onde narra o momento que o Senhor fala com Josué por ocasião da liderança que ele havia assumido da nação de Israel. O último capítulo do livro de Deuteronômio, o livro anterior ao livro de Josué, narra o momento da morte de Moisés e a transição de liderança. Todos nós sabemos que Moisés foi o homem que Deus levantou para liderar o povo de Israel, a nação de Israel, tirando-a da terra do Egito e conduzindo-a à terra de Canaã. Entretanto, queridos irmãos, nós vamos perceber que o próprio Deus, ele fala com Moisés no livro de Números, no capítulo 27, a partir do versículo 12 ao versículo 23, dizendo que Moisés seria recolhido como seus pais, ele haveria de morrer. E o Senhor diz que tal sentença seria dada a Moisés pelo fato dele ter desobedecido. Os que leem a Bíblia sabem qual contexto Deus se referia. Na ocasião em que Deus fala da morte de Moisés, a palavra do Senhor diz que Moisés ora, faz um pedido ao Senhor, dizendo: Senhor, já que irei morrer, levanta alguém
que esteja entrando e saindo no meio do povo e que esteja na congregação para liderar este povo. E diz a Bíblia que, em resposta ao pedido de Moisés, o Senhor diz: então chama Josué, filho de Num, e coloca as mãos sobre ele. Observem que a autoridade delegada por Deus, que estava em Moisés, Deus lhe dá a autoridade para que, através da imposição de mãos, passasse aquela autoridade espiritual ao seu sucessor, que seria Josué. A continuação do texto diz que ele faz exatamente como Deus havia lhe orientado. Ele coloca as mãos sobre Josué, o apresenta ao sacerdote e também a toda a congregação de Israel. No livro de Deuteronômio, queridos irmãos, no capítulo 31, do versículo 14 ao versículo 23, nós vamos encontrar que já perto da morte de Moisés, o Senhor desce na coluna de nuvem e diz a Bíblia que fala a Moisés dizendo: saia você e Josué, que eu quero falar com vocês. É interessante que no capítulo 31 de Deuteronômio, a partir do versículo 14, após dizer que estava próxima a morte de Moisés, Deus diz o que aconteceria após a morte de Moisés. Ele diz que o povo haveria de se afastar dos caminhos do Senhor. O povo haveria de se prostituir, haveria de se rebeliar contra o Senhor. Vejam que Deus, ele mostra o quadro de apostasia espiritual em que a nação entraria, mas o Senhor diz que ainda assim ele cumpriria com a sua promessa, fazendo com que o povo entrasse à terra prometida, porque Deus é fiel com aquilo que promete. Deus diz ainda a Moisés que entoasse, cantasse um cântico, e que aquele cântico fosse cantado quando o povo se desviasse, para que lembrassem daquilo que o Senhor havia falado. Depois que Deus fala da morte de Moisés, o que haveria de se suceder após esta morte, Deus chama Josué e diz: tenha bom ânimo, anima-te, esforça-te. O que Deus estava dizendo a Josué é que, a despeito das dificuldades que sobreviriam após ele assumir a liderança, ele deveria ter um posicionamento. E o posicionamento de Josué deveria ser em relação a se esforçar e a seu ânimo. E eu gostaria de falar nesta manhã exatamente sobre essas duas palavras: esforçar-se e ânimo. Nós vamos perceber que Deus, ele, quando chama alguém, ele não engana, ele mostra o que vai fazer, ele diz que estará conosco, mas também ele diz das dificuldades que nós vamos enfrentar. O próprio Jesus, quando chama as pessoas a seguirem, ao seguirem, ele diz: vinde a mim, não é? Todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas Jesus também diz: tomai sobre vós o meu jugo. Ele também diz que o caminho é estreito, a porta é estreita. Jesus, ele mostra, irmãos, as dificuldades que os seus servos haveriam de enfrentar. O segredo, entretanto, é que ele estaria e ele está conosco nos momentos difíceis. Josué, portanto, ele é consolado por Deus muito antes de enfrentar as dificuldades. Deus diz o que o povo ia fazer e Deus inicia dizendo a Josué: anima-te, te esforça, porque você não estará sozinho, eu estarei com você. É interessante, queridos irmãos, que o versículo 9 do capítulo 34 de Deuteronômio diz assim:
E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Vejamos que o Senhor capacita Josué através da imposição das mãos do líder Moisés. E aqui já encontramos um princípio bíblico da autoridade delegada. Ninguém se constitui líder. O líder é separado por Deus mediante a autoridade de uma liderança superior que ele estabelece. E no caso em tela, Moisés era o representante de Deus, impõe as mãos sobre Josué, a quem estaria recebendo a liderança do povo. Mas o capítulo 1 do livro de Josué inicia dizendo o seguinte: e sucedeu depois da morte de Moisés. Veja a continuação do texto. Servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A primeira missão de Josué era entrar na terra prometida e conquistar a parte ocidental. A parte oriental de Canaã, meus irmãos, conforme Números, já havia sido conquistada pelas 2,5 tribos, a tribo de Gade, a tribo de Ruben. Nós vamos perceber que essas tribos conquistaram a terra. Mas observem, queridos irmãos, e a tribo de Manassés. Mas observem que quando Deus fala desse desafio a Josué, a sequência do texto, o Senhor vai falar por 3 vezes. Eu quero chamar a sua atenção ao que está escrito no versículo de número 5, o que está escrito no versículo de número 7 e o que está escrito também no versículo de número 9. Nós vamos encontrar por 3 vezes neste texto, capítulo 1, Deus dizendo a Moisés: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. A primeira vez nesse texto que Deus diz esforça-te e tem bom ânimo, vamos ler o que diz o versículo 5 e 6 do capítulo 1. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. A primeira vez que nesse texto Deus diz a Josué, esforça-te e bom ânimo, o Senhor fala a respeito da missão. E é bom que se diga que quando a Bíblia fala de esforçar-se, meus irmãos, esse termo esforçar-se vem do latim, não é? E significa empregar força. No contexto bíblico, Deus estava dizendo que a postura de Josué devia ser uma postura de trabalhar de forma árdua, enfrentando as dificuldades, mas de cabeça erguida. O reino de Deus, queridos irmãos, o próprio Jesus, ele diz em Mateus capítulo 11, versículos 12 e 13, Jesus diz, desde João Batista, que o reino dos céus é tomado à força. Há uma versão que diz com violência. Esse termo violência significa o esforço que nós temos que empregar para chegarmos no céu. E esse esforço fala da nossa postura diante das dificuldades,
das tentações, daquilo que está diante de nós. E Deus disse a Moisés: a primeira coisa, Moisés, que eu tenho para te dizer, diante da missão que você vai enfrentar, a missão que eu te dou, é que você tem que se esforçar. Você tem que ter bom ânimo. E ânimo aqui, irmãos, é não desanimar, é ter esperança, é acreditar em dias melhores. Deus estava dizendo a Moisés, a Josué, digo, você tem uma missão, e a missão é de conquistar a parte que ainda resta da terra prometida. Você estará no comando do povo, e mesmo que sobrevenham as dificuldades, seja forte, anime-se, porque eu não te desampararei. Eu estarei contigo, você não estará só. A primeira coisa, portanto, que Deus fala a Moisés é a respeito da missão. E eu quero abrir um parêntese para dizer a você, nesta manhã, que a missão que Deus te deu, a vocação, o chamado, Deus, Ele te diz nesta manhã, ainda que você seja um pouco fraco, frágil, e reconheça as suas debilidades, as suas poucas forças, e tema diante desta missão e do chamado, o Senhor te diz, através da sua palavra, quem disse que será as tuas forças que te fará vencer? Eu te capacito, a missão é minha, mas eu te darei a graça necessária. O que você precisa fazer é simplesmente se esforçar, empregar força, ter uma postura de acreditar que o teu Deus não vai te desamparar, como ele disse a Josué. Em segundo lugar, meus irmãos, além de dizer que ele deveria se esforçar e ter bom ânimo acerca da missão esta de levar o povo à terra prometida. Vejam que está escrito, queridos irmãos, no versículo 7, ele diz, tão somente, esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A segunda vez que Deus fala para Moisés, para Josué, se esforçar e ter ânimo, depois de falar da missão, agora ele fala da constância que ele deveria ter com respeito à lei, à palavra de Deus. Observem que para aplicarmos o nosso coração à palavra, à lei de Deus, devemos nos esforçar. Às vezes a carne nos puxa para aquilo que é mais fácil, para o lazer e para nos afastarmos daquilo que nos leva à presença de Deus. Por isso que Deus diz a Josué, te esforça e tem bom ânimo para meditares na lei, para teres o cuidado de refletir diuturnamente naquilo que está escrito. E Deus diz a Moisés, a Josué, repito, Josué, Deus diz para ele, não te desvie desta palavra, mas anda prudentemente conforme o que nela está escrito. E se fizeres assim, prudentemente andarás e terás a bênção de Deus. Por fim, queridos irmãos, o versículo 9, Deus fala pela terceira vez com Josué e diz, esforça-te e tem bom ânimo. A terceira vez que Deus fala para Josué, vejam que a primeira Deus fala acerca da missão. A segunda expressão Deus fala acerca de se esforçar para meditar na lei. E finalmente no versículo 9, o Senhor fala diante das dificuldades emocionais que ele seria pressionado. Ele diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, não tenhas medo
daquilo que vai aparecer no caminho. O Senhor diz, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa última vez que Deus fala para Josué se esforçar e ter ânimo, Deus estava dizendo, aparecerão algumas coisas que você vai temer, que você vai ter medo, Josué, diante das dificuldades que sobrevirão à tua vida. A minha ordem para ti é, te esforça, faz a tua parte, tenha ânimo, porque eu estou contigo. Talvez nesta manhã você que está cultuando conosco, está desesperado, com medo de alguma coisa, uma pressão emocional e psicológica. A ansiedade tomou conta do teu coração, mas o Senhor fala contigo, o Senhor fala comigo, Ele fala conosco através da sua palavra e nos diz, esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo, levanta-te, sai deste quarto, diga eu vou buscar ao Senhor, vai dar certo em nome de Jesus. Eu não estou só, o Senhor está conosco, e se Ele está conosco, certamente haverá vitória e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família. Ore comigo neste momento em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por tua palavra ministrada. Eu tenho falado, Senhor, a corações, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Contemple agora aqueles que estão com sentimentos de medo, Senhor. Aqueles que estão apavorados, aqueles que estão com ansiedade, aqueles que estão, Senhor, enfrentando dificuldades e se sentindo impotentes diante de tais dificuldades, mas que o Senhor possa, nesta manhã, tomá-los com poder, autoridade que há no nome de Jesus, revesti-los de força e dar ânimo, Senhor, para que eles possam ver a vitória, o amanhã. Ah, Deus, que o teu nome seja glorificado, que vidas sejam libertas, Senhor, de depressão, de ansiedade, do medo, e que o teu nome seja glorificado neste dia, para a glória do teu nome, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus.